A vida cristã é comparada, para que a gente entenda como ela acontece, como ela funciona, como ela se dá, a vários cenários. E para mim, o que mais me toca, o que mais me faz compreender, o que mais me faz entender o significado da vida cristã é a comparação dela com a peregrinação, com a viagem. Peregrinar é viajar. Quando a Bíblia, nas suas comparações, faz essa conexão entre o significado da vida cristã, como eu disse, na comparação com a peregrinação, ela está tratando da vida cristã como uma grande viagem. E uma grande viagem, imagine que isso foi escrito, foi nos ensinado há milhares de anos, há muitos séculos. Uma viagem naquele tempo, uma peregrinação, era uma viagem, era uma peregrinação, era uma jornada a pé, que se fazia a pé. A pessoa saía de um determinado lugar, ela tinha no coração o objetivo, o alvo, o desejo de chegar numa outra parte, ajuntava o máximo que podia e ao mesmo tempo, sabendo que não podia levar tudo, colocava numa mochila, colocava em bolsa, de repente usava ali alguns animais auxiliares, o camelo, um burro, um jumento, um cavalo, e começava a sua jornada. Era em tempos remotos, então geralmente as pessoas viajavam durante o dia e pernoitavam, porque não tinha luz para viajarem, as estradas não eram como hoje, os caminhos eram difíceis, havia vales, havia montanhas, havia perigos de salteadores, perigos de ladrões. E a pessoa ia na sua peregrinação, na sua jornada, na sua caminhada, até que chegasse ao seu destino. Passava e tinha os seus percalços, os planejamentos nem sempre eram aqueles estabelecidos, as coisas nem sempre concorriam bem, mas o peregrino, o viajante, aquele que se empenhava, chegava onde queria. É assim a vida cristã. Desde o dia que nós ouvimos o chamado do Salvador, e agora, nesse momento, eu gostaria que você pensasse, você trouxesse à memória, à lembrança, o dia que você foi chamado. Quando que você sentiu o chamado da graça? Quando você ouviu aquela voz dizendo, vinde a mim, os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois bem, desde esse dia, nós somos chamados a peregrinar. Nós somos chamados a caminhar com Jesus. E que caminhada! Que caminhada! Se nós pudéssemos nos assentar e conversar sobre a nossa peregrinação, e você contasse as coisas boas que já aconteceram nela, as coisas ruins que aconteceram nela, os percalços, as ciladas que o diabo colocou no seu caminho, ou às vezes que você e eu nos distraímos. Quantas vezes nós nos distraímos na nossa peregrinação, deixamos de olhar para Jesus, deixamos de ter o alvo dentro dos nossos corações, deixamos de ficar resolutos e decididos naquela caminhada, naquele alvo, naquele objetivo, nos distraímos com falsos irmãos, com coisas que tentam nos tirar daquele caminho que é estreito. Quantas coisas já aconteceram, quantas coisas estão acontecendo. Gostaria de me dirigir a você que deixou a caminhada. Será que você não deixou a sua caminhada? A exemplo da mulher de Ló, você está olhando para trás? Ou como o povo de Israel, com saudade da cebola, do alho, dos pimentões que você tinha lá no Egito, do tempo que você era escravo? Ou a sua caminhada não é mais aquela caminhada do outro tempo, quando você ia firme, seguia firme, sabendo em quem cria, porque o Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E é desse Paulo, na verdade, que eu quero tirar hoje uma porção para a gente ver
como um verdadeiro peregrino deve peregrinar, como um viajante deve viajar, como alguém deve seguir a sua jornada. Vamos em Filipenses, é um texto conhecido de todos nós, o capítulo é o 3, a gente vai começar no 12 e vai chegar, com a graça de Deus, ao 21. Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 21, e eu não terei tempo assim de me aprofundar muito, mas serão úteis essas palavras à nossa peregrinação. Filipenses, já vai aparecer aí, capítulo 3, do 12 ao 21, e o apóstolo Paulo escreveu assim: não que já a tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Do que ele estava falando? Não que já tenha alcançado, ele está falando, se você ler o 11 e o 10, da ressurreição dos mortos. Para você saber um pouquinho sobre a ressurreição dos mortos, depois, com o tempo, leia os 58 versículos de 1 aos Coríntios, capítulo 15. Ali está talvez o capítulo, o texto bíblico mais completo sobre o glorioso dia da ressurreição dos nossos corpos, quando nós receberemos o corpo de glória, o corpo como o corpo de Jesus. E esse era o objetivo de Paulo, a ressurreição dos mortos. Ele sabia que o Cristo que ressuscitou e que foi ressuscitado pelo Espírito Santo dentre os mortos, seria o mesmo quem ressuscitaria o corpo mortal de Paulo, o corpo cheio de cicatrizes de Paulo, cheio de dores, cheio de sofrimentos pelo embaixador do Evangelho que ele fora. E ele estava convencido, não tinha alcançado, como eu não alcancei ainda, mas se algo está fixo em nossa mente, em nossos propósitos, em nossas intenções, nas resoluções do nosso coração, se nós sabemos onde queremos chegar, e é por isso que ele fala, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus, tudo fica mais fácil. Paulo está dizendo, eu aspiro a algo para além dessa vida, porque, meu irmão, minha irmã, estou falando agora com filhos de Deus, se vocês aspiram coisas dessa vida, se vocês querem apenas as coisas dessa vida, e lá em Coríntios que eu falei, no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, está escrito, se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que os pregadores coach, olha o pastor Fernando, alertando você sobre os falsos profetas mais uma vez, pregadores que pregam somente coisas dessa vida, sucesso material, sucesso financeiro, prosperidade desta vida. Estes são os propagadores da grande miséria. Porque se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, as coisas dessa vida, se nós só queremos uma barriga cheia, um carro na garagem, uma casa própria, não que essas coisas sejam erradas, essas coisas são dadas a nós quando nós cremos. Jesus disse assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós não precisamos buscar essas coisas. Os pregadores não deveriam pregar essas coisas, porque essas coisas decorrem de uma busca a Deus, ao reino de Deus, à justiça de Deus, à graça de Deus, à glória de Deus. Comida, bebida, roupa, casa, carro, isso tudo vem de lambuja. Isso é acessório do Evangelho. E se tiver, tem, se não tiver, não tem também, não tem problema. Agora, há algo maior, irmãos e irmãs e amigos e amigas. Há algo que nós temos que ter em mente todo dia. Esse é o nosso alvo. E foi por isso que nós somos capturados por Jesus. As nossas atenções. Se você não tem afeições celestiais, se você não pensa no céu todos os dias, se você não consegue desejar
a glória de Deus, o reino de Deus, a nova Jerusalém, as ruas de ouro, os muros com as pedras preciosas, tal qual nós lemos no Apocalipse. Eu vou dizer isso aqui, olha, não é para você ficar triste, ofendido, mas você não nasceu de novo. Pessoa nascida de novo, como diz Pedro, nasce para uma nova e viva esperança. É diferente, o coração é diferente, as coisas que nós ambicionamos estão no céu. De modo que ele prossegue, irmãos, quanto a mim, olha quem eu sou, olha o que eu faço, olha as minhas experiências com Deus, olha a minha jornada com Deus, mas quanto a mim, apesar de e o Paulo não está aqui sendo demagogo, ele está dizendo verdade, está dizendo, é como se ele falasse, eu estou na frente de muitos de vocês, pelo percurso que já tive, mas quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, nem eu não alcancei ainda, tem uma estrada a percorrer. Estou na frente de muitos de vocês, mas eu tenho uma estrada a percorrer. Eu não posso pensar que eu já consegui, que já deu. Eu não posso me cansar, como muitos estão se cansando. Temos vivido um tempo que as pessoas estão saindo de uma igreja para outra. Olha, eu vou dizer, não adianta você sair da igreja que você está e procurar uma outra igreja. A não ser que você queira programa social. Aí eu diria para você nem procurar a igreja. Sei lá, vai para um clube, vai para um CTG. Tem CTG ainda, João? Deve ter CTG. Centro de Tradição Gaúcha. Vai fazer uma inscrição no Clube Curitibano, no Clube Santa Mônica, vai no Teatro Guaíra. Se é isso que você quer de uma igreja, se você quer entretenimento, se quer show, se quer música, vai ali na Pedreira Paulo Leminski, de vez em quando vem uns caras de fora cantar. Ali tem pirotecnia, ali tem som pesado, ali tem luzinha, tem fumaça, tem cerveja, tem droga. Você vai conseguir até droga ali, você vai fumar maconha, cheirar pó. Mas aí você solta a sua franguinha mesmo e vai com o diabo que te carregue. Agora, se você quer uma igreja onde as pessoas estão caminhando juntos, onde o mais importante é a pregação da palavra, onde as pessoas aspiram o céu, aí seja minucioso, procure uma igreja séria, procure uma igreja onde o culto está centrado nas duas grandes didáticas do culto bíblico. Você quer saber? Vou te ensinar, hein? Não vou cobrar nada por isso. Vamos para o Salmo 27 rapidinho. O maior dos adoradores, sem dúvida, Davi, escreveu, e para mim essa é a dinâmica do culto. Salmo 27, versículo 4. Toda a igreja, inclusive a minha, a Igreja Internacional da Graça de Deus. E agora eu sei que eu estou falando com muitos pastores da graça, de outras denominações. Se na igreja que você frequenta não existe essa dinâmica de culto, esquece. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Então ele está falando do local do culto, do ambiente do culto, do que nós nos convencionamos a chamar de casa do Senhor, casa de Deus, casa do Pai, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quanto mais, melhor. Quanto mais frequentar a igreja, melhor. Alguns de vocês só vão na Santa Ceia. Alguns de vocês perderam o temor a Deus e faltam nos domingos. Você só vem na Santa Ceia, nem nos domingos vocês vão. Não vão numa quarta-feira lutar pela família, não buscam outros dias. Davi está dizendo, se eu pudesse, eu iria todos os dias. Para quê? Olha a didática do culto aqui. Primeiro, para contemplar a formosura do Senhor. E aí os ministros que louvam, que cantam, que tocam, entender que tem uma parte do culto, e eu acho que essa é uma ordem correta. Primeiro é a contemplação, é o louvor, é a adoração, é o cântico bíblico,
pela palavra, fundamentado nas Escrituras. Não essas coisas aí, minha vitória vai ter sabor de mel, quem me viu entre a multidão vai me ver no palco. Não, isso aí não é música de Jesus. Isso não é música de Jesus, isso é música de Satanás. É o espírito do diabo nas músicas evangélicas de hoje. Mas a gente adora, a gente busca, a gente clama, a gente louva, exalta para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Essa é a dinâmica do culto bíblico. Tem contemplação, tem adoração, tem louvor, tem música, tem cântico bíblico e tem aprendizado. Essa é a dinâmica do culto bíblico. A pregação da palavra. Ah, meu pastor prega 3 minutinhos. É coicinho de porco que fala, né? Curtinho assim, ó. Pá, pá. O que um sermão de 3 minutos faz? Jesus passava horas pregando. Na multiplicação dos pães e peixes, Jesus tinha passado 3 dias. E ele estava para despedir o povo embora, milhares de pessoas, ele ficou compadecido de que aquelas pessoas não iam ter comida no caminho, elas iam desfalecer. Já imaginou 3 dias, um seminário de Jesus, 3 dias, e é o dia inteiro, e não precisa vir palestrante de fora, gente que cobra bilhete. Olha, você que vai numa igreja para ouvir um cara que cobra para pregar, olha, eu não vou dizer que você tem um parafuso solto na cabeça, eu vou dizer que você não tem nenhum parafuso na cabeça. Porque você paga um cara para pregar, sendo que a ordem de Jesus é receber de graça e dar de graça. Você paga para ouvir um cara cantar, um cara que diz que está ali para adorar, que é um adorador. Eles, não, somos adoradores do Senhor, e o cara cobra e você paga. Não, professor, mas estava baratinho essa semana, estava só R$50. Você pagou para ver um cara cantar. Não é dos seus, não é o seu irmão. Porque tudo no Evangelho gira em torno da graça, da gratuidade, do favor imerecido. E eu recebo e ofereço e recebo mais e mais eu tenho para dar, e não existe nenhum tipo de barganha de pagamento. Esse é o culto bíblico. Bom, vamos voltar lá. Eu acho que eu não vou conseguir ler tudo, mas Paulo prossegue dizendo: eu faço uma coisa, eu me esqueço do que ficou para trás e avanço para aquilo que está diante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, coisas que eu falo de mim agora, peço licença a Paulo, falo de mim, tem muitas coisas que eu vou me esquecendo, vou me arrependendo de coisas que eu fiz de errado, vou me esquecendo das minhas distrações, dos meus cansaços, da minha incredulidade, dos dias que eu poderia ter trilhado um pouquinho mais forte. Não adianta também eu ficar remoendo o meu passado, meus erros, minhas falhas, meus pecados, minhas transgressões, minha negligência com a minha caminhada. Então eu vou deixando isso para trás e continuo avançando para aquilo que está diante de mim. Por quê? Porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu sou um peregrino, eu sei onde eu quero chegar. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, instruídos, o original dessa palavra é somos instruídos nessa verdade, sintamos isso mesmo. Se sentir alguma coisa de outra maneira, Deus também vos revelará. Ah, pastor, eu não acho que é assim, eu acho que a gente tem que dar ouvidos aos pastores coach, eu acho que a gente precisa, porque esses caras falam de prosperidade material, e a gente tem que ficar rico mesmo, a gente tem que ganhar dinheiro mesmo, a vida é aqui. Então, se você não acredita assim nas palavras das Escrituras, eu oro para que Deus revele a você, mas é possível que você esteja bem equivocado. Se você olhar as Escrituras a fundo mesmo, você vai entender que o que Deus nos dá, Ele nos dá para que a viagem seja mais fácil. É por isso que Ele nos dá, para que a viagem seja mais fácil. Não para que a gente decida ficar aqui, não porque a nossa vida será aqui. A nossa vida não é aqui.
Nós somos chamados ao céu, nós somos chamados à glória, nós somos chamados à eternidade. Isso aqui tudo passa, tudo passa. Tudo vai acabar. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. A traça vai comer toda a roupa bonita, a ferrugem vai comer o carro novo. O carro hoje 0 quilômetro, amanhã vai ser uma lata velha. O palácio, o templo pomposo, um dia vai ser um montão de pedras. A beleza de hoje, a beleza sedutora de uma mulher que se exibe para ganhar dinheiro, que faz das suas nádegas o seu ganha-pão, amanhã vai ser um bumbum murcho, né? Essa é a verdade, tudo passa, as concupiscências, tudo isso é vaidade. Agora, uma pessoa que tem um alvo, que tem um objetivo, que sabe para onde está indo, que quer agradar a Deus, que quer ganhar almas para Jesus, o mais importante para nós é ganharmos almas e começar pela nossa família, como Noé. Eu quero ser como Noé, eu quero no mínimo, construir uma arca para a salvação da minha família, no mínimo, Deus me conceda e te conceda que no mínimo, construamos uma arca de salvação para a nossa família, como Noé, que avisado divinamente temeu e para a salvação dele e da sua família construiu a arca pela qual ele condenou o mundo antigo, no mínimo. Mas se nós conseguirmos salvar outros, louvado seja o nome do Senhor. Se o nosso dinheiro possibilitar a pregação do Evangelho, se as coisas boas que Deus nos dá, se Deus nos dá mais sabedoria, se Deus nos der influência, se você for uma pessoa influente no mundo de conhecimentos profundos, com conteúdo para poder propagar a palavra, e você for se tornando conhecido, se Deus te abrir a porta desse tipo de fama, melhor ainda, mas você vai viver como Jesus, porque o nosso alvo é o céu. Naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes de nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, do que ela representa. E o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Só nas coisas terrenas. Só pensam nisso, só pregam isso, só anunciam isso. Para eles o céu é uma utopia. Para eles a vida eterna é algo que está muito distante. Mas a nossa cidade está nos céus. A nossa verdadeira cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você não sente uma força, um poder espiritual sujeitando, atraindo teu coração a Cristo? Você não sente isso? Pela graça de Deus? Que as coisas estão conspirando para que você vá a Jesus? Para que você cada dia mais se prostre perante o Cristo de Deus? As palavras, as canções, o conteúdo espiritual no qual o Senhor te colocou nesse tempo da vida. Eu fico assim pasmado, porque tudo que eu leio, falando de mim como testemunho agora, tudo que eu leio, tudo que eu ouço, me leva a Cristo. Esse poder eficaz de sujeitar também a si todas as coisas, inclusive eu, inclusive você. Cada vez mais assuntos relacionados a Deus, ao céu, à eternidade. Outro dia alguém me falou, pastor, o senhor está para morrer porque o senhor fica falando tanto essas coisas? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim.
E eu quero estar preparado, porque a minha cidade está nos céus. É lá que eu vou, para lá que eu quero levar minha família, é para lá que eu gostaria que você fosse também. Quem sabe em breve, quem sabe não, é certo que em breve nós conversaremos isso lá no céu com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém?